Paz do Senhor, bom dia. Prazer estarmos juntos mais uma vez, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, aquele que é Rei da nossa vida, Rei do universo e está presente em nossos corações, guiando e fazendo com que saibamos quem Ele é. Amém? Abra sua Bíblia em Salmo 119, a partir do versículo 89. Antes de ler, vamos orar, mas já deixa aberto. Salmo 119, a partir do versículo 89. Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui, queremos ouvir a Tua voz, a Tua doce voz. Queremos sentir, Senhor, a transformação que o Teu Espírito é capaz de fazer em nossa mente. É capaz de trazer à nossa mente novidades, ratificações, confirmações, Senhor, daquilo que o Senhor já é. Te entregamos, Senhor, esse momento para que só o Senhor fale, para que só o Senhor seja presente nesse lugar, para que nenhuma outra voz venha falar aos nossos ouvidos, que nenhuma semente seja lançada fora do solo fértil. Queremos Te dar agora o nosso coração, Senhor. Deposita em nós a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler. Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra está firmada no céu. A Tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os Teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque todas as coisas estão ao Teu dispor. Se a Tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos Teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou Teu, salva-me, pois eu busco os Teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os Teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o Teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a Tua lei, é a minha meditação todo dia. O Teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos Teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os Teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a Tua palavra. Não me afasto dos Teus juízos, pois Tu me ensinas. Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos Teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia! O Salmo 119 é um dos salmos mais lindos que eu considero na Bíblia. Ele inteiro é um salmo de exaltação à palavra de Deus, né? De como os preceitos do Senhor são importantes para nós. E eu não sei quantos anos você tem, mas durante muitos anos, nós, cristãos, conseguimos ignorar, porque não conhecemos a palavra. Porque se você for um crente que decora alguns versículos, conhece algumas figuras da Bíblia, participa da palavra, entende o que está sendo pregado aqui, quando alguém menciona um personagem, você sabe quem ele é, sabe de quem ele é filho, conhece as histórias e os personagens principais, né? E aí você está lembrando aí de Noé, de Abraão, de Josué, de Daniel. Você está lembrando aí. E aí a gente começa a ignorar a profundidade, porque a gente entende muitas coisas, a gente conhece muitas coisas. E durante anos da minha vida, minha adolescência, minha juventude, eu sempre fui uma menina que sabia os textos, que decorava os versículos,
que conversava sobre a Bíblia, que entendia as pregações. Mas isso não revelava a profundidade da palavra. Isso não revela em nós a profundidade da palavra. Nós sabermos coisas, né, conhecermos os textos, não revela. Ele mantém a chama acesa, mas não revela a intensidade do fogo que há em nós. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre a palavra. A Bíblia revelando a Bíblia. Porque nesse salmo e em muitos outros textos que nós vamos ver aqui hoje, é considerado relíquia. A Bíblia é considerada tesouro. E aqui, como você leu comigo, os preceitos do Senhor alegram a vida do salmista, dizendo: isso me traz alegria, plenitude, porque com isso eu me torno mais sábio, com isso eu tenho paz na minha vida, com isso eu tenho alegria, ela é lâmpada para os meus pés. É como se encontrasse, o salmista aqui mostra, eu encontrei a saída para caminhar em paz e alegria, em plenitude. Eu estava conversando com algumas senhoras ali fora hoje, e uma delas virou para mim e falou assim: eu amo a palavra do Senhor, eu amo a palavra. E ela falava com uma satisfação, como ela se estivesse falando para mim, de um prato de comida, talvez para você de uma roupa, ou para outra pessoa de uma prática de atividade física, mas ela falava da palavra do Senhor. E eu ainda falei para ela assim: eu vou pregar sobre isso hoje, de como a palavra do Senhor precisa estar no nosso rosto. Eu amo a palavra do Senhor. Mas isso não pode ser um teatro, né? Um comportamento. Isso precisa vir de dentro. Mas como a gente pode se apaixonar pela palavra de Deus se nós não nos aprofundamos nela? A igreja Shalom ouviu a voz do Senhor, aleluia por isso. Não tiramos nada da cartola, não fazemos sorteios, não fazemos votações, mas ouvimos a voz do Senhor sobre: ensine a igreja a estudar a palavra, ensine a igreja como estudar a palavra, porque é muito simples a gente chegar aqui e dizer assim: leiam a Bíblia, irmãos, vocês precisam da Bíblia, da palavra de Deus, ela é força, ela é alimento. E muitas vezes vocês estão por dentro dizendo: mas eu estou lendo, eu tenho lido e não estou conseguindo sair disso. E é o que nós temos percebido em muitos. Então, chegamos a uma conclusão pela voz do Espírito de que precisa ser ensinado como estudar. Que livro você tem aberto? Como você sabe que aquele livro está trazendo alimento? Qual é o contexto daquilo? Então, nós temos visto isso. E se você hoje considera o estudo bíblico uma montanha, eu quero te dizer nessa manhã que essa montanha pode ser removida, ela pode ser transposta. Eu até cheguei a pensar: Senhor, será que quando você falou, se eu tiveres fé, podem mover montanhas? Será que é esse tipo de montanha? Porque a gente, né, quer literalizar tudo. Óbvio que eu não vou mover uma montanha de um lado para o outro. Mas se isso é uma montanha na sua vida, se isso hoje é um impedimento, e você quer sair desse lugar, existe alegria atrás dessa montanha. Quando nós descobrimos a palavra de Deus como preceito, alimento verdadeiro, motivo de alegria, nós transformamos o nosso ego, o nosso eu. Nós transformamos aquilo que nós esperamos do Senhor. Tudo muda. Você vai cantar de forma diferente as músicas. Eu não sei se hoje o Rodrigo e a Valentina estavam combinados, né? Porque às vezes acontece isso. Mas então, você que chegou no culto e viu a abertura do culto e a primeira música que foi cantada, você deve ter percebido que o Espírito Santo está nesse lugar. Esses sinais são sensacionais para você que é membro perceber assim: eu estou no lugar certo. São sinais. Pois foi lido Abacuque 3, dizendo que o dia do Senhor, como será? Ele pisará nas nações, como ele virá, o que será em volta dele. E está ali Abacuque dizendo tudo isso. E a primeira música: eu vejo o Rei da Glória
vindo com o seu poder. Eu não sei para você, mas isso já tomou outra proporção no meu coração. E a gente ficou cantando Hosana, Hosana nas alturas. E aí foi traçado um caminho na adoração. Hoje de manhã, começando com a música Hosana. Bem-vindo é aquele que virá em nome do Senhor, eu te espero. Transforma, abre os meus olhos porque eu quero ver, eu preciso ver. E aí depois, lindo Jesus, como eu amo os teus caminhos. Dia e noite, suba a ti, nossa adoração. Isso é um caminho de adoração. E a palavra, ela traz essa luz, ela traz essa visão, que você não está aqui apenas para cantar algumas músicas, erguer as suas mãos. Como eu te disse, eu sempre participei da vida da igreja. E houve momentos em que eu levantava a minha mão com meus 10, 11 anos, cantando, vendo se alguém estava me vendo, se minha mãe estava olhando para mim, porque eu estava levantando a minha mão. Isso acontece. Quando eu abri a minha Bíblia, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. Só que eu já sabia a ordem dos livros, então quando eu queria um salmo, eu ia lá para o meio da Bíblia, que era mais legal de ler. Eu nunca ia lá para o Apocalipse. Gente, sorteios bíblicos, né? Isso é coisa infantil. Vale. Pelo menos eu estava ali sorteando a Bíblia, né, irmãos? Não estava sorteando nada, horóscopo, nem nada. Mas não é isso que Deus tem para nós, adultos, firmes, servos. Vamos evoluir na palavra. Vamos abrir a palavra de acordo com o que a nossa mente deseja, e não o nosso coração. Porque quando a nossa mente quer ser transformada, qualquer palavra que o Senhor der, virá para o nosso coração, mesmo que ela seja dura. Esses dias eu encontrei uma pessoa que estava falando: eu não gosto das palavras duras. Eu gosto de ir na igreja, eu acho que o culto... Essa pessoa não é cristã, tá? Não tem esse costume, né? Então, eu quero ir na igreja porque eu quero agradecer, entendeu? Aí, quando a palavra é alguma exortação, assim, algum conselho e direção, eu não vejo propósito nisso. E eu falei assim, mas o culto, ele é completo. Você precisa ouvir aquilo que Deus quer falar, e não aquilo que o seu coração deseja ouvir. Então a palavra tem esse intuito, mas muitas vezes nós andamos disfarçados, como eu disse aqui no início. Eu sei muitos personagens, eu conheço as histórias, eu sei o que vai acontecer no final dos tempos. E muitas vezes, essas montanhas, né, esses disfarces, toda essa percepção que nós temos da Bíblia é rasa, diante daquilo que o Senhor deseja fazer e construir em nós. Então, se o Senhor quer te levar a algo mais, e Ele quer, não pense você que o algo mais é apenas para quem vai pregar, ou dar uma aula, ou ensinar. A palavra de Deus é para todos que desejam anunciar as suas boas novas. Amém? Você está aqui comigo? Todas essas questões que nós estamos falando não mostram, como eu disse aqui, a profundidade. E eu quero te perguntar agora, você responda para o Espírito Santo. Você deseja se aprofundar na revelação da palavra? Na revelação. Não pense na palavra porque eu quero ler a Bíblia toda em um ano, porque eu quero decorar mais versículos, mas na revelação da palavra. Então diga isso para o Espírito Santo: Senhor, eu quero me aprofundar na revelação da Tua palavra. Quando eu ler a Tua palavra, eu quero que o Teu Espírito se mova em mim, trazendo verdade.
Eu amo ler livros. Estou lendo esse livro aqui, Mulheres da Palavra. Mas o livro, ele é a visão do que o Senhor disse a essa pessoa. Eu amo ler livros, não tenho nada contra livros, e por isso eu trouxe esse para vocês verem. Eu estou lendo. Eu termino um e começo outras vezes. Eu nem terminei, já estou começando outro. Isso traz elucidações, inspiração, mas nada se compara ao que o Senhor revela para você na palavra dEle. É a sua ótica sobre a palavra com Jesus, com o Espírito Santo. É aquilo que o Senhor está movendo na sua vida. Quando o Senhor começa a me mostrar o mesmo tema, eu estou lendo a palavra, essa semana aconteceu isso, e falava de anunciar de geração em geração. A tua palavra, eu quero anunciar de geração em geração. Aí aquilo veio diferente. Quem nunca ouviu de geração em geração? Se você é crente há 5 anos, você já ouviu isso muitas vezes. De geração em geração. Depois uma amiga veio lá em casa tomar um café comigo e ela falou assim: amiga, eu estou muito feliz com a sua casa, vocês têm sido uma família que tem anunciado a palavra de geração em geração. Eu falei: opa, peraí, é Deus nessa mesa. Ela: o que houve? Eu falei: eu acabei de ler esse texto ontem e soou diferente para mim, agora você está falando. Ela falou assim: a gente não pode deixar de anunciar. Eu não tenho filhos, ela falou, eu não tenho filhos, não tenho marido, mas eu anuncio a palavra, mesmo assim, de geração em geração, porque a minha geração vai ouvir de mim aquilo que Deus tem falado, e quando eu não estiver mais aqui, esse anunciará a próxima geração. E é por isso, ela falando, que o Evangelho não morre. É por isso que essa Bíblia, ela é até hoje. E aí eu fui vendo que o Senhor estava, nessa mesma noite, eu vim aqui para Fala Mulher, estávamos falando, e aí 2 mulheres vieram e falaram, eu estava hoje orando, porque nós precisamos anunciar a palavra. Eu falei: ei, Jesus, fala mais. Sabe o que eu fiz nesse mesmo dia? Cheguei na minha casa, juntei meus filhos e meu marido lá no nosso lugar, e falei assim: eu quero falar uma coisa para vocês. E aí eu falei, eu estou lendo, vieram falar aqui nessa mesa, e hoje mais o Senhor falou mais uma vez, e eu quero dizer para vocês, e aí falei principalmente para os mais velhos, vocês precisam continuar o que nós cremos, vocês precisam dar continuidade a partir do que o Senhor revela para vocês. Não se apegue apenas à minha revelação da palavra, não se apegue apenas ao que está sendo dito pelos líderes, mas tenha a sua própria revelação. Saiba aquilo que o Senhor deseja a partir da sua vida, para que Ele seja visto. Quando nós casamos, temos filhos, ou somos convidados a dar uma aula, ou pregar, ou liderar algum movimento, falar lá na sua família, no aniversário de alguém, você pode dar uma palavrinha. Quando acontece isso, a sua urgência de saber a palavra dá uma aumentadinha, né? Você fala: ai meu Deus do céu, eu tenho que estudar. E você começa lá, 3 dias antes, a dar uma estudada na palavra, alguns até mais, e fica horas debruçada. O que eu vou falar? E vira para cá, e vira para lá. É assim ou não é? Mas nós temos aprendido que a palavra de Deus, ela está ali. Se você está lendo, se você está tendo seus momentos com Deus, se você está ouvindo algo do Espírito Santo durante o seu caminhar, há uma revelação. E aí essa é a segunda pergunta que eu quero fazer para você, que você responda ao Espírito Santo e também à sua mente. O que você tem ouvido do Senhor? O Senhor tem falado para você, pare ou siga? Porque isso não é uma voz coletiva. Aqui nós damos direções para a vida da igreja, mas você também precisa saber aquilo que está sendo direcionado para você como indivíduo. O Senhor tem dito, mergulhe mais ou ajude outros a mergulhar. O Senhor tem dito para você, ouça ou fale, pare ou siga, descanse ou trabalhe. O
E a palavra de Deus, muitos textos vão mostrar para nós, eu quero ler alguns aqui, muitos textos vão mostrar para nós como o Espírito Santo se revela através da palavra e nos torna a imagem de Deus. Como eu posso me tornar a imagem de Deus se eu não tenho com o que ele se parece? Não sei com o que ele se parece. Não tem como me tornar a imagem de algo que eu não conheço. E você não vai conhecer a Deus a partir do olhar de alguém. Isso é um disfarce. Como eu disse no início, um disfarce que nos faz mover limitadamente. E eu vou arriscar dizer que é por isso que o Evangelho não tem sido pregado como deveria. Uma vez eu preguei aqui, tem tempo já, que eu falei assim, se eu tivesse um aspirador de pó potente, que você só passa uma vez e puxa, mas eu vou vender esse aspirador para você assim, eu tenho um aspirador de pó, que você passa uma vez, ele puxa todo tipo de sujeira, ele faz isso, faz aquilo outro, você vai, que legal, acho que eu vou comprar, qual é esse aspirador? Então, eu não sei a marca, mas eu sei que ele funciona, porque eu fiz isso, eu testei, eu vi minha mãe puxando e ela puxou bem. Então, isso aí é um tipo de anunciação. Agora eu vou pegar o aspirador, vou aspirar na sua frente, vou mostrar para você a força que eu estou fazendo com o meu braço, vou falar, vem ver, puxa agora você, e você vai puxar, na mesma hora você vai falar assim, eu quero um aspirador desse. Existe uma grande diferença quando nós anunciamos o Evangelho a partir do que estamos vendo e a partir do que estamos vivendo. E eu não posso viver o testemunho do outro. Isso é graça que se estende sobre mim, com certeza. Mas, como a palavra diz, são gotas. Você se molha, sim. Mas você quer mergulhar? Você quer tomar aquele banho de cachoeira? Que dói, né? Já tomou um banho de cachoeira bem forte, que dói a cabeça, leva tudo embora. Essa é a palavra viva, quando você tem contato com isso. Uma das coisas que nos impedem, né, de entender a Bíblia, e eu acho que isso aqui tem tudo a ver com aquilo que nós estamos estudando na escola dominical. Então, preste atenção. A Bíblia não diz a respeito de nós. Parece óbvio isso para você, mas preste atenção. Quando eu leio a palavra, eu acho que ela é para mim. Então, eu vou pegar um texto aqui e vou falar dos inimigos aqui. Os inimigos é bom. Salva-me, Senhor. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Você está lendo para você. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ter uma ideia. Não é sobre nós. É para nós, mas não é sobre nós. É sobre Deus. Existe uma história principal aqui, que desde Gênesis até Apocalipse, apontam para Ele. Quem? Jesus. Desde Gênesis, sim, até Apocalipse, apontam para Ele. Quando em Gênesis, Deus vai falar que esmagará a cabeça da serpente, de quem ele está falando? De Jesus. No Gênesis. E quando ele fala de Apocalipse, quem ele está anunciando? O reino de Jesus, aquele que virá. Então, estou falando bem devagar para você
comer de colher, tá? Para você entender tudo. A Bíblia é um livro que revela em cada página, de forma audaciosa e clara, quem é Deus. Isso é um trecho do livro. Em Gênesis, a Bíblia fala de Deus como sujeito da narrativa da criação. Ele é o Criador. Em Êxodo, não vou falar da Bíblia inteira não, tá? Fiquem tranquilos. Em Êxodo revela a autoridade de Deus sobre Faraó e os deuses do Egito. Em Salmos, Davi exalta o poder e a majestade do Senhor. Os profetas proclamam ira e justiça por causa de Deus. Os evangelhos e as epístolas, as cartas, revelam o caráter de Cristo e a obra de Cristo. E o Apocalipse exibe o domínio sobre todas as coisas, o seu domínio sobre todas as coisas. E eu te pergunto, quando você lê a Bíblia, você precisa olhar para quem? Para Jesus. Quando a Bíblia fala que Deus é longânimo, eu preciso entender que eu não sou longânima. Quando a Bíblia fala que Deus é tardio em irar-se, eu tenho que lembrar que eu sou rápida em irar-me. Quando a Bíblia fala que Deus é justo, eu tenho que lembrar que eu sou injusta, muito injusta. E é isso sim que a Bíblia revela sobre nós, a partir dele. Então você vai ler a Bíblia, vai ver Deus, Jesus, tudo apontando para ele, e aí sim, entendendo quem você é diante dele. E caminhando, transformando. Senhor, transforma. Eu preciso de Ti. Eu preciso mais da Tua palavra. Revela para mim. Não me rejeites, Senhor. Abra comigo em João 5, 39 e 40. Cinco, 39 e 40. A Bíblia diz assim, vamos no 38, desculpa. Vocês também não têm a palavra, também não têm a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem enviou. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. O que esse texto está dizendo? Jesus estava ali falando com os fariseus, e toda vez que Jesus fala com os fariseus, a sensação que eu tenho é que ele está irritado. Porque eles pensam que sabem as coisas, não reconhecem Jesus como Messias. Por quê? Porque eles liam as Escrituras a partir deles mesmos, com a visão do que eles esperavam do coração. Se os fariseus, judeus, tá? Eram judeus, os que liam, estudavam a palavra, eram os mestres ali. Se eles lessem as Escrituras a partir da revelação de Deus, do que Deus está fazendo, do que Deus deseja fazer, eles entenderiam que Jesus era o Messias e o Rei, porque eles não veriam a partir do seu próprio estômago. O que os judeus esperavam de que Jesus fizesse? Resolvesse o problema territorial deles, trouxesse um rei que reinasse, né, que eles esperavam lá desde a antiguidade, e que resolvesse os problemas sociais, que erguesse eles como povo bendito do Senhor, que estava lá proclamado no Antigo Testamento. E o que Jesus vem? Jesus vem num burrinho, Jesus vem dizendo, larga isso para lá, deixa eles falarem, mas eles estão cuspindo em você, mas eu não preciso disso, meu reino é outro.
Ele não veio resolver o problema que eles esperavam. Então, eles não reconheceram ele como Messias. E por isso, eles estão lá, até hoje, aguardando a vinda do Salvador. E a Bíblia diz que no momento em que as escamas caírem dos seus olhos, a palavra será revelada a eles. Eles vão saber, vai aparecer, vai ser escancarado. Isso é obra do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles vão chorar amargamente como choram a morte de um primogênito, porque não reconheceram o Messias e agora já é a segunda vinda. E eles não aproveitaram tudo que podiam aproveitar, porque o rei deles já veio e eles não perceberam. Tudo isso, irmãos, acontece porque leram as Escrituras a partir do seu próprio ego, do que esperavam. Então eu te pergunto, quando você lê a Bíblia, você está olhando para você ou você está olhando para o que Deus deseja falar com você? Para o que Deus deseja transformar na sua vida? A bondade do Senhor, ela se estende sim, mesmo nos momentos difíceis, mas ela não é só conforto para nós. Muitas vezes a bondade do Senhor nos tira de um lugar e nos põe em outro. Muda e entorta os nossos pensamentos. Precisa sim de um esforço. A palavra de Deus, ela não é apenas algo que eu vou ler e entender porque eu li literalmente, não. A palavra de Deus precisa de entendimento, de apego. Provérbios 4:13 diz que eu preciso guardar bem a palavra, me apegar a ela. Sabe o que significa se apegar à palavra? Defender. Eu sou muito apegado a essa pessoa, sou muito apegado a essa coisa. Então você defende, você é o escudo daquilo. E quando alguém vem falar contra aquilo, ou tentar distorcer aquela situação, ou difamar, você defende. Não é assim, não é sobre isso. Para isso nós precisamos entender, e eu vou dizer mais uma vez, talvez seja por isso que o Evangelho não esteja sendo pregado como deveria. Porque não conhecemos. Como vamos defender algo se nem conhecemos? E em Provérbios 4:13 ainda, nesse mesmo texto, se apegue, pois da palavra depende a sua vida. Irmãos, você ouviu o que eu falei? Guarde bem a palavra, se apegue a ela, porque da palavra depende a sua vida. E a gente muitas vezes está preocupado em como nos alimentar, como desestressar, como relaxar, como nesse mundo barulhento eu posso meditar. Isso tudo é válido, mas aqui tem uma chave. Depende a minha vida, se eu guardar e me apegar à palavra. Eu vou ler mais um texto aqui para vocês. Josué 1:8. Não deixe de falar da palavra, de meditar na palavra, de cumprir a palavra, e os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Aí você me pergunta, Vivian, mas essa palavra você não está lendo para você? Isso que eu te disse. Olhe o contexto, você vai aprender isso tudo na escola dominical, mas olha para o contexto. Josué, ouvindo de Deus, com medo, o que eu vou enfrentar? Quais serão? Essa palavra foi dada para ele. O contexto é para ele, a origem dessa palavra é para ele. Mas então, existe uma chave ali que eu posso trazer para mim. Porque Deus é ilimitado. Ele não faz só com um, ele faz com... Então você está vendo a partir de Deus. Senhor, então assim como você fez com Josué, eu não estou deixando de falar, eu não estou deixando de meditar e de cumprir os seus preceitos. Prospera os meus caminhos. E o que significa prosperar os caminhos e ser bem-sucedido hoje? Aí você tem que entender a partir da palavra. Não seja como os fariseus, que esperam que a prosperidade seja uma coisa, que esperam que o bom sucesso, seja algo, mas
o que o Senhor nos promete é sermos bem-aventurados. As bênçãos nos acompanharão. Ontem eu estava conversando com duas amigas, e a gente falando das coisas de Deus, de como Deus tem sido bom, como Deus tem provido, como Deus tem... e aí a gente começou a falar dos nossos casamentos, como Deus nos aproximou dos nossos maridos, e a gente dava boas gargalhadas, lembrando lá, né, de 20 anos atrás, que como Deus faz as coisas. Irmãos, isso aí dá uma outra pregação até. Se juntar essas três aí, eu e mais essas duas, é testemunho, hein? Testemunho. O Senhor é esse que pinça uma pessoa aqui, agora você espera aqui, que vai nascer daqui a 10 anos a sua prometida, que foi o que aconteceu comigo e Augusto. Aí Augusto viveu 10 anos sem saber que eu existia. Nós temos 10 anos de diferença, para quem não sabe. E aí, 10 anos depois, nasce uma pessoa. Eu não existia mesmo, não existia, eu tiro onda com isso. E aí, meus irmãos, nós estudamos na mesma escola. Quando eu entrei na primeira série, ele saiu para o vestibular. Você diria, hoje, olhando uma criança de 6 anos e uma de 16 anos, que essas pessoas seriam o casal de pastores da Shalom? Pois era assim. E aí você fica preocupado com quem eu vou casar, com quem... E a palavra está lá, espera no Senhor e confia, porque eu sou Deus que juntou Raquel, fez a Estéreo mãe de filhos, olhei para mulheres, juntei com homens, sou eu que faço todas as coisas. Se você lê a Bíblia a partir de você, você vai falar assim, a Bíblia está mandando eu não ficar ansiosa, mas eu estou ansiosa. Estou querendo, porque eu quero casar. Jesus não volta, não. A gente até brincou ontem, né? Quando estava falando com elas, eu orava para Jesus não voltar, porque eu queria tanto ter filhos. É falta de percepção, de entendimento. É você ler a palavra, os dias se aproximam, e olhar a partir de você. Isso precisa mudar na nossa vida. Nós precisamos nos apegar à palavra, porque você já leu como será quando Jesus vier? Isso precisa te alegrar mais do que você ter filhos, eu te garanto isso. Quem disse que você não vai ter? Aí tem que estudar a escatologia. Bom, a Bíblia a seu respeito você já entendeu que não é. Agora, a Bíblia por adivinhação. Quem teve na sua casa, nos anos 90, uma caixinha de promessas, que você, todo café da manhã, sua avó, sua mãe falava, tira aí um versículo para você ver. Quem teve? E você tirava 5, porque você queria ouvir outras coisas. Peguei todo mundo. Isso é ler a Bíblia a partir de sorteios e adivinhações. Eu não estou dizendo que a caixinha de promessa era pecado não, tá, irmãos? E nem heresia. Estava lá, a palavra de Deus, só que era só caixa das promessas. Então, óbvio que você ia tirar uma coisa boa. E aí, eu não lembro se foi minha mãe que fez isso, ou alguém que eu fui na casa, aí eu já não me lembro mesmo. Que botou uns versículos entremeados lá. Acho que foi minha mãe, tem bem cara disso. Botou uns versículos entremeados assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E eu falava, ai gente, cruzes. Uma brincadeira aqui para você fixar, mas nós não podemos ler a Bíblia assim. E você vai aprender na escola dominical. Então, como que eu leio? Fica para a aula do pastor Augusto, que ele vai te ensinar. Cronologicamente, textos. Olha, irmãos, eu vou falar sinceramente, Deus já falou muito comigo, eu abrindo a Bíblia assim, muito. Respostas que eu precisava. Mas o que eu estou dizendo é muito mais do que isso. Você já está em outro grau de revelação. Você não precisa abrir, como dizem alguns, o horóscopo gospel. Não precisa disso. Nós não cremos nisso. Tá? Você precisa ser como os bereanos. Lembra que a gente estudou Atos aqui? A última, né? Atos 17, 11. Vamos abrir?
Atos 17, 11. Não somos mais os filhinhos que bebem leitinho. Obviamente, alguns que estão aqui entre nós, que vão se batizar, né, que estão ainda aprendendo a manejar a palavra, sim, esses sim. Mas você que já tem a longa caminhada, não considere que você saiba tudo também, que Deus é até o último dia da sua vida, revelador. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Lá em casa a gente brinca de bereano. Oh, lá vem o bereano, lá vem o bereano. Que o bereano que é assim, mas aqui não está escrito assim? Gente, isso é muito saudável. Você falou isso, mas aqui está escrito que Deus também faz isso, isso e isso. Tem que avaliar. Tem que perguntar. A Bíblia te mostrou aí que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. Você sabe o que significa isso? Vai aprender na escola dominical. Os tessalonicenses eram uma igreja vista como um modelo. Eles tinham vívido interesse e dedicavam-se diariamente às Escrituras. Ai, meus irmãos. E não era para sorteio, não, era para estudar. Estudo diário das Escrituras. Deuteronômio 6, de 5 a 9. Você que quer passear na Bíblia aí, hoje é dia. Deuteronômio 6, 5 e 9. Que é que a Bíblia nos orienta a fazer. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando? Quando estiveres sentados em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço e as prenderás à tua testa, como teflilim filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Olha, quando começam a me dizer que eu estou falando muito de Bíblia, eu abro em Deuteronômio 6, versículo 5, 6, 7, 8, e leio mais uma vez. É para falar aqui, Vivian, desculpa, isso é Deuteronômio. Lembra quando Paulo fala que eu preciso ensinar, inculcar a palavra a tempo e fora de tempo? Então, lá em casa está um show da Bíblia. É pergunta de Bíblia, resposta, porque a gente está estudando a Bíblia. A gente resolveu, a gente só fala disso, irmãos, está chato. Quem quiser tomar um café comigo vai saber disso, que a gente vai sentar e a gente vai começar a falar de Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Mas eu estou achando que é o nosso momento, assim, né? E aí teve um dia que eu fui chamar a atenção das crianças, obviamente usei a Bíblia. E aí falei assim, porque vocês estão achando que Jesus também fazia isso. E aí mostrei numa história. Quando eu falei isso, a minha do meio falou assim, lá vem a pregação. Eu falei, não, pregação demora mais. Você quer pregação? Pregação demora mais. E deixa eu te falar uma coisa, eu não estou ensinando a partir da minha cabeça, você deveria ficar feliz com isso. Porque eu não estou tirando a direção que eu estou dando para vocês da minha experiência. Aí você pode ter certeza que eu estou certa. Estou tirando a Bíblia. Então, irmãos, eu estou contando isso para vocês porque às vezes a gente acha assim, estou falando muito de Bíblia. Ai, meu Deus, o tempo inteiro Bíblia. Aí eu chego numa rodinha, Bíblia. E não sei o que lá, Bíblia. Gente, quem me conhece sabe, eu converso de muitas outras coisas. É porque eu estou inflamada mesmo. Entendeu? Quando eu vejo, eu estou falando de Bíblia de novo. Aí eu vou falar das viagens que eu queria fazer. Eu estava esses dias falando assim, eu faço 20 anos de casado mês que vem, né? E aí eu estava falando para o Augusto assim, poxa, eu crente que a gente ia fazer uma viagem assim, né? Bodas de quê? 20 anos? Não sei. Eu ia fazer uma viagem
lá para algum lugar legal, e a gente nem planejou isso. Aí ele falou assim, vamos planejar. Eu falei, não, mas aí falta 10 dias para a gente viajar. Aí ele ainda falou assim, mas a gente faz 20 anos o ano todo, até fazer 21 é 20, não pode planejar. É a cabeça dos homens. Eu pensando, mas eu quero no dia do casamento botar o pé num lugar, assim, ó. A gente pensa, aí depois, na mesma hora que eu estava contando isso para minhas amigas, veio a Bíblia para mim. O que satisfaz o meu coração não pode ser as coisas do mundo. E, gente, viajar não é do mundo que eu estou dizendo do diabo, não, tá? É o que o mundo pode me oferecer. E aí eu almoçando com ele, eu falei assim, a gente não vai viajar, né? Aí ele falou assim, mas a gente está tão bem, tão feliz, nossos filhos, eu olho para eles, agradeço a Deus todo dia, nossa casinha aqui, comida boa que a gente está comendo, né, amor? A gente tá ficando frustrado nos restaurantes, gente, desculpa. Estou comendo bem na minha casa, até bolo eu não como mais na rua. Aí eu fico pensando, quando eu vi, eu já estava falando da Bíblia, porque a Bíblia diz, né, que a gente não precisa dessas coisas para satisfazer. É o Senhor que tem nos alimentado, é o Senhor que tem movido em alegria, é o Senhor que tem feito todas as coisas, a gente não precisa dessas coisas. E aí estava eu na Bíblia de novo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O que eu estou dando exemplo para vocês é, quando você está pegado na Bíblia, você não consegue falar de outra coisa. É isso mesmo, sentado, avançando, deitando, levantando, você só pensa na Bíblia. Você tem acordado com Deus falando assim no seu ouvido? Uma letra de música. Já acordou com uma letra de música cantando assim? Eu acordo muitas vezes. Já acordou com um texto bíblico? Dizem que você dorme pensando você sonha porque você dorme pensando em alguma coisa, né? Dizem isso, eu não sei. Durma pensando na Bíblia. Leia a Bíblia. Estude. Vai se alimentando disso. Estou terminando. Por que o conhecimento bíblico é importante? Aí agora eu vou responder você que está falando assim, gente, tá bom, mas para que isso? Só para eu conhecer, só para eu saber quem Deus é, só para Ele falar comigo? Eu já vejo Deus em tantas coisas. O conhecimento bíblico nos protege de cairmos no erro. E erro, quando eu digo, irmãos, é a gente achar que está indo para uma direção porque Deus falou e não era aquilo. Tem muitos exemplos da minha vida que eu estava crente que eu estava fazendo a vontade de Deus. E do nada, muda. E eu falo assim, não, peraí, Deus não pode ter falado para eu fazer isso aqui. Eu fiquei caminhando 2 anos nisso, agora Ele está falando que não é mais para fazer isso. É o quê? Para perder tempo? Não, aí você começa a se justificar, não, para ganhar experiência, é para você ter vivido. A gente sempre quer justificar tudo, mas a gente nunca chega e fala assim, eu não orei, não ouvi a voz de Deus, e agora Deus está deixando eu ir até onde dá. Agora que eu não sei mais para onde eu vou orar, que eu estou desesperada, e aí Deus falou, não era por aí, não era por aqui. Aí eu vou me justificar, dizendo que foi bom, porque eu ganhei a experiência. Humilhe-se. Deus, eu não te perguntei. Vou voltar tudo. O caminho é longo. E agora eu perdi meu tempo. Mas, Senhor, me mostra, então, o que é. Ainda bem que Ele mostrou, né? Então, protege de cair no erro. A palavra de Deus diz que nós erramos porque não conhecemos. E não recebemos porque não pedimos bem. Pedimos mal, porque pedimos para nosso próprio proveito. Aí, muitas vezes você fala assim, eu não sei por que eu oro sobre isso e nada acontece. E aí vem uma pessoa, ora pela mesma coisa que eu orei e recebe. Pela sua comparação, nós já identificamos que você está pedindo para o próprio proveito. A Bíblia já respondeu. Pedis e pedis mal, porque pedis para o seu próprio proveito. Jesus, quando chega, né, Augusto gosta muito de trazer essa mensagem na hora da ceia aqui, ele fala, o povo estava vindo atrás de Jesus depois que ele tinha multiplicado o pão. E aí uma hora Jesus fala assim, aqui, vocês estão vindo a mim por quê? Que vocês querem o pão que eu multipliquei, né? Vocês querem ver os sinais e milagres? Irmãos, isso é
É uma linha muito tênue. Eu estou buscando a Deus para o meu próprio proveito, né? A Jesus, aos sinais que Ele quer fazer, ou porque eu desejo anunciá-lo. Porque se você apenas deseja anunciá-lo, você é uma pessoa que pode ter uma deficiência e ora por cura e Deus nunca te curar. Já parou para pensar nisso? Por que eu conheço um pastor que é surdo e o maior ministério da igreja dele é cura, mas ele é surdo? Porque ele não pede para si. Não pede, e talvez Deus esteja deixando mesmo. Estou aqui justificando, mas a gente não precisa disso. É o Senhor. Mas muitos estão sendo curados. Agora, ele fala normalmente. Para mim isso já é um milagre. A pessoa que não ouve fala normalmente, pregando normalmente, anunciando salvação, cura. E é isso. 2 Timóteo 2,15. Vamos abrir. Segunda Timóteo 2,15. Procura, isso sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Irmãos, se tem uma coisa que é feia, desculpa o termo, é feio, uma pessoa que se diz cristã, que diz que serve ao Senhor, que vai à igreja, e aí você vai falar de Deus, ele está confundindo Elias com sei lá quem. Elias lá no Novo Testamento. É feio. Ou então você não consegue dizer o que está na Bíblia. Está lá, né, escrito isso, que Deus é bom. Entende? Vamos aprofundar, vamos discutir, vamos manejar bem a palavra de Deus. Manejar bem não é achar o texto rápido, não. Falsos mestres e humanistas seculares. Gente, secular é uma palavra que fala que é do século, não é? Secular é do mundo, secular é do século, tá? Então, os humanistas deste século e os falsos mestres ensinam erros. E se eu não sei bem isso aqui, eu caio no erro. Aí eu começo a acreditar que Deus é uma coisa, que Deus é uma projeção, que eu não estou conferindo, não estou vendo, não estou vivendo. Então eu acredito em tudo que está sendo dito ali. E aí eu começo a entrar por um caminho de um Deus que foi projetado. Não é esse Deus. A gente já falou bastante aqui sobre isso, mas nós precisamos continuar falando. Não esteja debaixo de lideranças que ficam pregando apenas o que Deus pode fazer por você, de maravilhas, não fique, porque eu vou te fazer uma pergunta: os discípulos morreram como? O que Jesus veio trazer não é para esta vida. Óbvio que você vai ter bênçãos sem medidas e tudo mais, mas não é para isso que você tem que querer Deus, para resolver os seus problemas. Eu acabei de falar aqui dos fariseus. Você não vai enxergar quem Ele é de verdade. Você não vai ter a revelação completa de quem Ele é. Talvez você perca o principal do que Deus pode oferecer. E, por fim, a Bíblia fala acerca do reino e do governo. E tudo leva a gente a se render a esse governo que ainda será. Já é e ainda será. E aí eu quero deixar uma pergunta para você meditar e até ler sobre isso. Como será o grande dia do Senhor? Ninguém prega mais sobre isso, né? Aqui a gente fala bastante. Mas que dia? O dia terrível. O dia terrível, o dia que nós cremos, eu creio, não sei você, que nós cremos que virá, já está determinado. O dia em que as nações todas se renderão a Jesus e dirão: Ele é o Senhor. E agora? Em que Ele virá para reinar, e todos os seus feitos serão vistos. E Ele não virá mais como um cordeiro humilde, Ele virá como leão, o que vai julgar as nações. E aí eu te digo que a Bíblia diz: não haverá mais tempo, a porta será fechada. E o que você tem feito, para quem será?
O que você tem construído aqui, para quem será? Você entende? Não há mais... Gente, olha, há 20 anos atrás, ou até 30 anos atrás, a gente tinha um tempo diferente. Hoje lá em casa eu digo assim, Deus está com urgência. Não dá mais tempo de você ficar lá tentando entender tudo para depois. Anuncia. Então corre para entender o que significa isso e anuncia. Fala a 4 cantos que Jesus está voltando e que a sua vida depende de você, não do outro. Não adianta, irmãos, me desculpe, você está sentado aqui ouvindo revelações da palavra de alguém. Se você pega isso e vai para sua casa e não muda de vida, e não permite ser transformado pelo Senhor, o seu comportamento é a mesma coisa, não pode ser. Você precisa sair daqui no domingo e mudar o seu andamento, e no outro domingo mudar o seu andamento, e no outro domingo mudar o seu andamento, para que você alcance um novo viver. É por isso que diz, a verdade vos libertará. Se conheceres verdadeiramente, a verdade vos libertará. E eu não preciso de nada para ser liberto, não é possível. E hoje eu quero deixar essa palavra para vocês. Toda parte da Escritura, já terminei, toda parte da Escritura que você lê, a partir de hoje, se você não estava fazendo isso, se você estava, continue, aprofunde-se mais, mas que você não leia a partir do que você está vivendo, é coração. O seu coração vai ser transformado pela sua mente. Romanos 12, 2. Transformação de mente, e aí sim de coração. Agora, eu estou passando por uma situação, aí eu vou lá, leio a Bíblia, eu quero ler só palavra de Deus é comigo, a guerra é já vencida, e se você não vencer? Você vai entender que você venceu, porque Jesus morreu, e para muitos ele perdeu. Mas só quem tinha a revelação de Deus viu que ele ganhou. Quando Jesus volta, ressuscitou, para quem que ele vai se mostrar? Você e eu voltaríamos ressuscitados, mostrando para todo mundo, eu aqui, vocês acharam que eu morri? Não morri nada, eu agora sou a rainha, porque a gente é errado, mas Jesus voltou para 2, ali ressuscitei, aí depois apareceu para a mesa dos seus, ele não veio para revelar nada para quem não queria ver. O Senhor só se revela para quem quer ver. Então busque ao Senhor a partir dele e não do seu próprio entendimento. Amém? Feche seus olhos, aí mesmo no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigada. Obrigada por essa revelação da tua palavra. Como é bom entendermos, Senhor, que a sua palavra é suficiente. Ela já está ali. Foi o Senhor que escreveu. A sua lei é perfeita porque foi o Senhor que escreveu. E eu quero entender cada dia, Senhor, que a Bíblia não é sobre mim, apesar de ser para mim. Mas eu quero ver você. Eu quero olhar para a tua palavra, Senhor, e entender quem eu sou, olhando para quem você é. Então, quando eu olhar, Senhor, a sua infinita graça, eu quero entender que eu não mereço essa graça, que eu sou pecadora, que eu precisava mesmo, Senhor, era de uma libertação de mim mesma. Eu quero olhar para a tua palavra, Senhor, e ler que o Senhor cura e liberta, mas não necessariamente olhar essa palavra para mim, egoístamente. Eu quero, Senhor, que o Senhor liberte muito mais aqueles que estão ao meu redor, para que eu também possa anunciar do teu amor, do teu evangelho. Senhor, nos ajuda a celebrar a Bíblia, nos ajuda, Senhor, a meditar, a falar, a bendizer, Senhor, mostrar para todos aquilo que ela significa para nós. Mas Deus, se hoje existe alguém aqui
que a Bíblia é apenas um livro grande demais e complexo. Eu te peço, revela-te, Senhor, a essas pessoas. Quando elas abrirem a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha mostrar verdade, venha mostrar direção, venha trazer, Senhor, sensações de poder. É isso que nós precisamos, Senhor, ao abrir a Tua palavra, queremos ver o Teu poder ali no nosso quarto, na nossa mesa. E que o Senhor venha, Pai, limpar a mente daqueles que hoje ainda estão perturbados por distorções da palavra. Perturbados, Senhor, porque ouviram mentiras vestidas de verdade. Eu te peço, Jesus, limpa as mentes e traz, Senhor, a revelação verdadeira daquilo que Tu és. Não deixa, Senhor, que nós atropelemos aquilo que o Senhor deseja fazer, mas que o Teu Espírito Santo vá de passo em passo, nos ensinando como só o Senhor sabe fazer. Só o Senhor sabe trazer para nós a verdade, a partir da Tua palavra, Senhor. Então faça isso, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Só para fechar aqui uma coisinha. Muitas vezes nós usamos alguns versículos a nosso favor e, na verdade, eles não são a nosso favor.